Eu faço isso aqui, esse celular começa a gravar. Eu tô aqui tomando meu café, criando coragem pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. Provavelmente eu vou botar isso aqui no vídeo. Minha boca tá cheia de cuscuz. Bora lá. Ó, o bom é porque eu tô testando um negócio aqui, aí dá pra me ver todinha na tela. Senão eu não vou estar escutando nada. Tá bom. Vamos levantar um tiquinho. Limpar bem que essa câmera. Aí, eu acho que dá. Ih, agora vai! Que bonitinho! Tô bonitinha também. Eu não sei qual é o roteiro desse... Mãe, eu tô gravando o vídeo, mas eu não sei qual é o roteiro do vídeo. Vê se pode. Alguém pra gravar alguma coisa? Vou gravar alguma... Bom, creio eu que eu vou falar um pouco desse ano, né? Do que aconteceu nesse ano. Pra quem não sabe, eu acho que eu comecei o canal. Vou até olhar aqui. Olha, o vídeo mais antigo... o vídeo mais antigo do meu canal faz 3 anos que eu postei aqui. Só que assim, eu postava um a cada mês, então era daquele jeito. Nunca gostei tanto, né, de postar vídeo aqui. Nessa época eu trabalhava mais no TikTok. Pois é, trabalhava. TikTok. TikTok me rendeu até alguns centavos, mas nada muito... um valor tão alto como eu recebi aqui. Tipo, em comparação a R$50. E eu, assim, o primeiro vídeo que eu realmente... Caraca, vou editar um vídeo legal, um vídeo bacaninha, que eu, se eu não me engano, foi o vídeo da Eleven. Foi o da Eleven. Faz um ano. E eu só voltei mesmo pro canal depois que eu comecei a fazer lives em outro canal. E eu pensei, cara, tem que voltar a fazer conteúdo no meu canal também, né? Meu conteúdo de artes, que artes não tinha nada a ver comigo, porque eu sou formada em uma coisa totalmente diferente da arte, mas a arte nunca saiu de mim. Voltei, comecei a fazer vídeo, comecei a fazer live, né? Que eu acho que eu sou uma streamer, porque meu forte mesmo é live. Eu faço live terça e sexta-feira, pelo menos até então. Dia de terça e sexta às 19h40, porque é depois da novela. Depois da novela aquelas novelas da SBT que passa. As novelas mexicanas que eu gosto. Não sei porque eu tô gostando agora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Bracho. E esse ano, esse canal passou por muita coisa mesmo. Já tá com um ano que eu conheci a Liga Nerdola. Não foi cancelada ainda, mas eu tenho opiniões parecidas com a galera. E eles me abraçaram, me colocaram lá no meio, mesmo eu fazendo uns conteúdos que não tem muito a ver com a galera, né? A maioria do conteúdo da galera é de opinião. Na verdade, até que o meu conteúdo é de opinião, porque quem assiste minhas lives sabe que eu converso mais do que desenho. Eu falo muito sobre essa parte, né? Tipo, não tão nerdística, mas a gente comenta, a gente briga, a gente fala as coisas que estão erradas, que a gente acha que tá errado, que a gente acha que tá ruim, no meio, né? Na cultura, nas atualidades, o que tá acontecendo agora. Eu sempre abro um bate-papo muito legal com a galera na live. E esse ano, eu tentei me dedicar ao desenho, tentei aprender de fato como desenhar, como eu consigo tirar um desenho da cabeça sem só estar no realismo. Porque pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Amanda. Se inscreve, deixa o like aí, que isso ajuda aqui no engajamento do canal. Eu sempre esqueço desse negócio. E esse ano eu quis me dedicar quase que 100% da minha vida pro desenho. Porque, como eu falei pra vocês, é algo que nunca saiu da minha vida. Algo que, por mais que eu passe muito tempo sem fazer nada, aparece um furibigão do nada e fala, menina, vai desenhar. Eu tenho dessas aí, eu começo a desenhar de novo. E isso foi em toda a minha vida. E esse ano eu botei na cabeça que eu ia aprender a desenhar. Por quê? Porque eu faço mais realismos. Eu vou estar postando alguns realismos aí na tela. Tô com preguiça de pegar. Não, eu vou pegar o sketchbook. Esse desenho do Dumbledore foi eu que fiz também. Deixa eu até botar aqui no negócio. Esse vídeo vai ser sem roteiro, vai ser só eu falando mesmo aqui com vocês, porque nem eu. Tem coisas assim que eu prefiro falar mesmo, que nem uma live. Desenhos eu faço mais realismo, né? Aqui são alguns de realismo que eu faço, até que faço bem bonitinho, né? Alguns. Esse aqui já vai pra HQ, que foi um pouco mais esse ano, né?
Eu tenho muitos outros desenhos, mas não são realistas, ou então a grande maioria é de anime, personagens de mangá. Ó, esses daqui eu separei, né, que são os meus realismos, ou então alguns que eu tenho orgulho. Cadê? Ó, tem alguns aqui. Tom Cruise. Esse aqui foi uma evolução, gente do céu, eu nem gravei vídeo, mas olha só, esse daqui foi creio eu que foi em 2012. E esse aqui foi o de agora. Então, realismo é bastante forte, tá? Esse aqui eu vou gravar um vídeo hoje sobre isso aqui. Realismo é o meu forte maior. Só que desenhar é diferente de você fazer um realismo, né? No meu caso, meio que eu era perdida, assim, sem saber muito como iniciar no desenho e tudo mais. E eu acabei encontrando um método que eu acho mais legal pra mim. Que o meu foco não é desenho, era pintura. Meu foco era bem mais pintura, né? Vocês estão vendo aqui, né? Porque, enfim, pintura colorida com lápis de cor. E, cara, isso me deixou um pouco, assim, com um vazio interno. Eu falo, rapaz, literalmente só eu copiar aqui, eu ver a tela, ver o desenho que a pessoa tá falando aqui, tá? Ver o desenho, ver a referência e tentar copiar ela por papel, né? Mas, obviamente... Poxa. Que droga, que hora que eu desliguei esse negócio? O vídeo vai ficar mudo mesmo, eu não vou gravar de novo, não. Enfim, pra começar... Que hora foi que eu parei? Eu sempre fiz realismo, né? Eu mostrei pra vocês. Só que o realismo, tipo, o que eu faço, ele é literalmente você só pegar a referência e tentar simular essa cor no papel. Você tem que ter um entendimento maior de cores, né? Tudo mais, você vai evoluindo com o tempo. Mas isso me deixava com um vazio. Falei, rapaz... Só isso daqui não vai me satisfazer, porque enfim, né, porque quando a pessoa não quer, tipo, a pessoa sabe que aquilo ali é certo, sabe que aquilo ali é o que dá view, sabe que aquilo ali é o que você sabe fazer, mas eu não sou assim, eu não vou ficar na mesmice, eu quero aprender mais. Parabéns, Amanda, você quer aprender mais, deve ser caro. Fico frustrada comigo mesmo, porque eu quero aprender mais, quero aprender várias coisas. Sim, é mal de quem não tá contente com o que tá fazendo. Beleza. Gosto bastante de realismo, faço realismo, só que demanda muito tempo. Muito tempo. Eu, assim, eu não sou uma pessoa muito jovem. Aparentemente, não. Meus cabelos brancos diz. Eu não sou uma pessoa tão jovem assim. Então, eu quero aprender mais, eu quero saber mais. Pra quem não sabe também, eu sou autodidata. Eu não tenho curso de desenho. O curso que eu tenho de desenho foi um curso que eu fiz na prefeitura, que era no teatro. Só que faz muitos anos e o professor não ia. O professor fumava que era uma porra, deu em cima de mim. E ele ensinou o quê? Nada. Pra vocês terem ideia, ele botava um papel no chão e falava assim, pintem. Tudo bem, pelo menos eu mexi um pouquinho com escultura, fiz um cavalo lá com argila, que nem botaram no forno argila, tudo bem. Fiz um cavalo com argila, fiz um desenho que eu acho que tá ali no meu sketchbook, que era só de um osso. Porque eu fiz esse osso, eu não faço ideia. Era uma pelvis. Osso celíaco, tá? E de material, assim, de fato mesmo, materiais palpáveis, né? Os 7 fundamentos do desenho. Isso eu não aprendi. Entendeu? Era mais um incentivo pra gente. Não, desenhe, tá? Esse foi, posso dizer que foi o único curso, entre aspas, porque eu não peguei nada. Não peguei certificado, não peguei nada. Foi o quê? 4 sábados acabou. Acabou mesmo porque o professor não ia. Eles mais faltavam do que ir. Então, pra perder meu tempo, eu não ia. De restante, assim, eu não tenho mais nada de curso. Fiz um curso agora, né? Que o inscrito meu pagou pra mim. De pintura digital. Mas era um módulo muito reduzido. Então, ele só explicou o básico. O resto a gente se virava. Pra desenhar no Photoshop é um auê. Mas, enfim. Pois é. Já tô fugindo pra outros assuntos. Voltando aqui. Eu sou meio que autodidata, Tento fazer, principalmente no realismo, faz tempo que eu tento mesmo procurar as cores e tudo bonitinho. Só que não é desenho de fato. É simplesmente cor. É cor. E eu nem sei a teoria das cores ainda, pra variar. Mas é literalmente cores. Então, isso meio que me frustra, porque... me frustrava mais, né? Hoje nem tanto. Mas me frustrava bem mais porque eu só coloria. Tipo, ai meu Deus, só colorir. Mas o que eu tô aprendendo disso aqui? O que tá acontecendo aqui, entendeu? A pessoa... Aí o que eu fui fazer? Fui atrás de aprender a desenhar. Isso, gente... Pensa numa pessoa que ficou frustrada. Foi aprender literalmente a desenhar o que eu tô vendo.
No realismo, eu utilizo o método de decalque. O que é? Você faz uma referência, você cria uma referência. No meu caso, né, eu tô tentando criar mais referências, meio que fazer uma edição meio doidona. Coloco no papel, que nem eu fiz o desenho do Mario. Cadê o desenho do Mario? Que não é aquele que te pegou atrás do Mario. Do Mario. Ai! Não, eu tô meio que falando da minha trajetória desse ano. Muito bem. Da trajetória do que me levou a não fazer só realismo. Esse conjunto não sai com ele. Conjunto. Tipo esse daqui do Mario. Esse aqui foi uma montagem. Ai, papel! Fica aqui. Meio que foi uma montagem que eu fiz pra poder fazer o desenho. Então eu tô focando mais nisso daqui. Porque além do realismo, realismo entre aspas, não é que isso aqui é um desenho. Mas tem uma montagem por trás. Então isso aqui que eu tô tentando desenvolver melhor, que eu acho que vai ficar bem melhor. Só que mesmo eu fazendo isso não tava me satisfazendo. E eu quis procurar coisas novas, algo diferente e tal. E comecei a tentar desenhar por conta. Mesmo sem ter aprendido muito bem os fundamentos do desenho. Mas eu procurei vídeos no YouTube. Tipo o Ricardo Yamaguchi, que, tipo, traz conversa. Quem mais? O canal do Rush Brush. Eu não vou lembrar o nome do cara, mas eu gosto dele. Que são canais de desenhistas, de artistas, de ilustradores, de professores de desenho, que meio que orientam, de certa forma, por alto, como você vai fazer o seu próprio desenho para tirar, assim, das tuas entranhas o teu desenho, de uma forma um pouco mais, sem complicar tanto e sem precisar fazer uma cópia. Né, porque a grande maioria dos cursos, tem muito curso aí, tem um que é até o bafafá da porra, que é curso de cópia, que é literalmente você aprender a copiar. Você pode até, tipo, se dar bem, tudo bem, vai ficar lindo, maravilhoso. Mas, e aí, quando pedirem um desenho autoral, você vai conseguir fazer? Espero que sim, pelo amor de Deus, que esse seu dinheiro vai estar sendo jogado no lixo. Ou vai ter sido jogado no lixo. Aí eu busquei tentar aprender por conta. E até que saíram umas coisinhas bacanas. Mas esse ano também o meu canal foi hackeado. Gente, eu virei a Taylor Swift. Vou botar uma imagem da Taylor Swift. Ai, meu Deus. Vou até sair aqui, peraí. Fiquei Taylor Swift. Meu canal virou da Taylor Swift, sim. Esse canal virou Taylor Swift por algum tempo. Mas... gente, eu não tinha nem monetizado o canal ainda. Mentira! Tinha monetizado, só não tinha chegado a carta. Tinha monetizado o canal, tinha acabado de monetizar o canal. Eu ia receber a carta, porque quando você monetiza o canal, você recebe um PIN. Aí esse PIN é meio que pra destravar a tua conta, pra tu conseguir receber o AdSense. Meu canal tinha sido monetizado, tinha o dinheiro lá pra conseguir te sacar, né? Que a partir de $100 você consegue... $100? A partir de $100 você consegue sacar o valor daqui, né? O YouTube te manda o AdSense. E meu canal foi hackeado. Foi hackeado. No dia seguinte eu recebi a carta com o PIN. Gente, eu quase entrei em deprê, porque é sério, eu virei a Taylor Swift aqui por uns meses. Por uns meses não, por alguns dias. E eu não sabia o que fazer, porque a minha conta Google foi hackeada. Tem uma live aqui, tá, que eu explico direitinho o que foi que eu fiz, o que foi que aconteceu. Mas consegui de volta, né? O canal, graças a Deus. Consegui, até porque a pessoa não ia conseguir sacar o AdSense, porque eu não tava bloqueado, né? Porque não tinha um PIN, você precisa ter um endereço para receber o PIN. Eu consegui desbloquear e graças a Deus foi o meu primeiro AdSense. Depois de lá eu não recebi... Só recebi uma vez, tá? Se eu não me engano, acho que foi hackeado em junho. Eu prefiro nem lembrar das datas, porque, enfim, foi um momento trágico aqui pro canal. Minha mãe ficou mó triste. Mas é isso. Esse ano também eu consegui esta cadeira maravilhosa. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Foi esse ano sim, há 7 meses atrás. Há 7 meses atrás, gente, vocês conseguiram me ajudar, né? A galera que me segue conseguiu me ajudar a comprar esta cadeira. Gente, cadeira secretária. Se você tá pensando em comprar uma cadeira pra desenho, compra secretária, pelo amor de Deus. Você pensa logo, qual é a pessoa que passa mais tempo sentada? Secretária, pessoa que trabalha no ADM, administrativo. Então procura esse tipo de material que é melhor. Esse ano também eu quis, nessa meta de querer aprender a desenhar, de querer tirar os desenhos assim do... Agora tu começou a fazer a zoadinha, tem que botar uma graxinha nova. Eu fiz
um especial de Natal de outubro, que eu fiz live todos os dias. Se arrependimento matasse, eu estaria mortinha agora, porque eu me arrependo muito de ter feito esse desafio de outubro. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui tirar algo legal dele. Tipo, foi horrível, gente. Enfim, é maçante você fazer live todo dia. É maçante. Nas carreiras, porque eu não queria passar muito tempo assim no desenho. E desenho rápido, você sabe como é que fica, né? Fica um cocô. Aí meio que eu fiz uma série de desenhos que contam uma história. Antes não contava, mas agora conta a história, né? O gato, ele morava na casa da bruxa. Morava não, ele deu uma passeada na casa da bruxa. Viu que ela tava fazendo alguma coisa no caldeirão, só que deu bosta esse negócio do caldeirão dela. O gato foi pra dentro do quarto. Aí saiu esse slime aqui do caldeirão dela. Ela tava querendo fazer uma fórmula da beleza pra poder conquistar um caboclo. Aí o que foi que aconteceu? O gato tava dormindo, esse slime aqui saiu correndo pela casa, bolando pela casa e foi parar dentro do armário. Só que aqui nesse meio tempo, a bruxa conseguiu fazer a fórmula lá mágica dela pra ela ficar bonitinha. Ela ficou meio kawaii, meio... Ficou essa coisinha aqui, tá? Aí, o que ela foi fazer? Ela foi encontrar o boyzinho dela, só que aí o boyzinho dela era esse aqui. Aí só que ela matou o boyzinho dela, porque o boyzinho dela descobriu que tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa estranha com ela. Aí ela pegou e matou ele. Eu sei que no meio do caminho, né, o gato, tipo, ai meu Deus, como o gato foi parar aqui. Ele foi caminhando atrás do pessoal, atrás dela, né, pra saber o que diabo que ela ia fazer. Ele encontrou essa abóbora aqui no meio do caminho. Enfim, ela entrou dentro do bueiro, matou o caboquinho. E só que essa bruxa que apareceu, não é nem uma bruxa, né, meio que é voodoo. Aí ela pegou o quê? Ela pegou esse caboclo e falou, rapaz, eu vou reviver ele porque ele vai ser meu não posso falar o nome. Vai ser meu empregado. Aí ele virou o quê? Ele virou meio que um zumbi thriller, zumbi Michael Jackson. Não sei, ele virou um zumbi Michael Jackson. Aí foi lá pra cidade. Aí o gato continuou acompanhando, né? Porque o gato é curioso. Aí esse zumbi aqui, ele fugiu pra floresta. Ele encontrou o lobisomem. Eu vou resumir essa porra aqui. Aí ele foi lá, encontrou o lobisomem. Só que ele saiu correndo. Falou, meu Deus, o lobisomem, socorro. Aí ele andou mais um pouquinho e encontrou o Jason. É o Jason, né? É o Jason com o espadão aqui. Fala, rapaz. Só que eu esqueci de botar o brilho aqui da cara do gato. No facão dele. Aí ele ficou mais assustado ainda, pegou um bote, entrou na água. E tinha um monstro do Lago Ness aqui também. Monstro do Lago Ness não, monstro do pântano do Lago Ness. Mas tinha um monstro do pântano aqui. E ele acabou sendo, tipo, ele foi rodando, acabou parando em alto mar. Em alto mar ele pega e encontra esse pirata. Ficou mal bonitinho o pirata. Só que o navio do pirata foi atacado. E nessa de ser atacado, o gatinho entrou dentro do local lá que fica da cabine do capitão. Aí lá dentro ele encontrou um ovo estranho. Só que esse ovo estranho chocou com o gato. E era esse bicho velho esquisito aqui que parece o ET. Só que o capitão acabou pegando o gato e foram pra cidade de novo. Porque o caminho do pirata era ir pra cidade. Aí encontrou esses bichinhos aqui, que na verdade eram da mesma família, e ele deixou o bichinho lá. Na verdade ele tava tentando resgatar o ovo, né, ele devolver lá pra espécie dele. Aí o gatinho foi junto. Só que aí o gatinho ficou cansado. Rapaz, vou voltar pra casa. No meio do caminho ele encontra uma loja aberta e ele foi comer a ração. Só que nessa de ele comer a ração, surgiu um fenômeno poltergeist. Aí sim, é o que é o gatinho comendo a ração e a TV querendo pegar ele. Ele saiu correndo no meio da loja e aí foi pra seção de brinquedos e ele encontrou essa caixinha aqui. Só que ele só deu uma cheiradinha assim na caixa, só que essa caixa tinha alguma coisa muito esquisita lá dentro. Aí o gato se assustou, se embolou nesse paninho aqui, né, que é tipo um cardigan, sei lá o que é, não sei o que é, não. Ele se embolou nesse pano e saiu correndo, loucaço. No meio do caminho ele encontrou esses ETs se vestindo de humanos. Viu depois que os ETs estavam tentando capturar o slime, porque o slime apareceu aqui do nada. Voltando pra casa com o paninho dele, ele viu que começou a esfriar, né? Porque, enfim, fenômenos poltergeist são frios. Aí ele encontrou o friaca. Não sei porque que eu botei esse daqui na história, mas ele apareceu. Foi pra mansão dele, sim, é uma casa de saia. Depois me disseram que isso aqui era uma casa de saia. Foi pra mansão onde ele morava. Tinha as gárgulas da entrada da casa dele. Sim, eu tô contando revoltada essa história. Tinha um cavaleiro sem cabeça, porque enfim o cavaleiro chutou a cabeça foi parar na cozinha.
Nessa de parar na cozinha, o gato foi atrás da cabeça, pensando que era uma bola, e ele encontrou essa moça aqui que tava bem suspeita. Ele se espantou, foi para outra janela, só que ele encontrou o Fred Krueger sendo taxado, porque o Fred Krueger foi comprar as garras na Shopee e se lascou. Continuou andando pela casa dele e viu que tinha um vampiro lá também. Só que o vampiro tava fazendo umas poses assim, meio que... Tava tentando assustar, mas não tava assustando. Meio esquisito. No final de tudo, ele descobriu que era um banquete. Era um banquetezinho na casa dele. Bonitinho, né, o banquete? Aí o banquete tem todos os personagens. Ele acabou comendo, enchendo o buchinho. Depois os fantasmas foram ler uma história. Esse aqui foi o meu primeiro desenho, bem fofinho. Os fantasmas foram ler uma história, né? Enfim, pra terminar a noite. E o gatinho foi recarregar as baterias. Porque o gatinho, na verdade, é um ciborgue. E é isso. Só que... Vocês viram, né? Que foi cada desenho tosco, tosqueira, que eu acabei ficando quase deprê, viu? Depois desse desafio. Porque eu não me senti muito feliz com o que eu fiz. Fiquei meio frustrada, claro. Porque, gente, eu tirei isso tudo aqui, grande parte foi da minha cabeça, então não tem aquela... Não é tão bonito assim, né? Tem gente que acha feio, então perdi seguidores e tudo mais por causa desse bafafá aqui todo, aí... Deixa eu ver, eu espero que tenha mostrado direitinho pra vocês. Por causa desse bafafá todo aqui, meio que... Eu fiquei mal... Passei uns dias assim, até acho que nem fiz live depois disso daqui, né? Fiquei cansada mentalmente e tudo mais. Mas depois eu percebi uma pequena evolução no meu desenho. Tipo, pouquinho, mas eu percebi. Porque muitos desenhos daqui, eu tinha que fazer o desenho rápido, tinha que usar a criatividade. E foi um alto desafio que eu fiz pra mim mesma. Esse vídeo tá com 26 minutos, eu vou ter que resumir o máximo possível. Esse ano também vocês me deram um fogão de presente, gente. O fogão daqui tava uma tragédia. Aí eu botei uma meta lá pra gente conseguir comprar o fogão, né, daqui de casa. E deu certo. Mamãe tá bom feliz, mamãe agradece demais, mamãe aparece em todas as lives. Ô, mãe! Agradecer aqui a galera. Por causa do fogão. Não tô ao vivo não, tô gravando. Mas é porque vai ser pra pessoa, né? Tá bonita. Gente, eu agradeço bastante vocês novamente pelo fogão. Gratidão. E que Deus abençoe vocês. Muita saúde, prosperidade, tá? No ano que vem. E, proteção. Por favor, gente, tenham cuidado, muito cuidado, porque vocês são maravilhosos. É isso. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, tudo de bom. Uhul! Feliz Ano Novo, né? Agora Feliz Ano Novo. Vou tentar postar esse vídeo o mais rápido possível. E, pois é, o meu ano praticamente foi isso. Eu tentando desenhar, virando a Taylor Swift, eu ganhando cadeira, eu ganhei fogão, fora outras coisas, né, que eu ganhei, porque isso tudo aqui que faz parte, muita coisa aqui do meu cenário, eu ganhei esse ano, por causa de vocês. Olha, o microfone eu ganhei, cadê? Essa câmera eu ganhei, essa aqui não, essa aqui é meu celular. Essa câmera eu ganhei, essa outra aqui de cima eu ganhei. Metade dos meus materiais eu ganhei de presente também. Cara, esse ano foi top. E vai ser mais ainda, Vai ser mais ainda. A gente conseguiu 3K de seguidores. Vocês são maravilhosos. Liga Nerdola também me ajudou pra caramba nesse ano. Se não fosse a Liga, provavelmente eu não teria conseguido contato com o YouTube mais rapidamente pra poder conseguir recuperar meu canal. Enfim, por causa do hack maledito, safado. E o que mais? Muitas coisas. E gratidão a todo mundo que me segue, a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, né? Teclado, gente, ó, teclado, o meu processador, minhas HD, tudo foi presente. Caso você queira ver algum presente pra mim também, eu agradeço, tá? Obrigada. Até coisa usada, né? Tem parede não, tem problema não. Mas é isso, gente, esse ano foi muito legal, aconteceu muitas coisas na minha vida que nos outros anos anteriores não sabia. Meio que eu encontrei um propósito. Eu acho que eu encontrei um propósito, né? Se a gente fica sempre procurando propósito na vida, propósito. Enfim, tô seguindo aqui. A arte realmente é o que eu quero. Eu queria estar conseguindo ganhar mais coisas, mas, gente, eu sou burra pra ganhar dinheiro, tá? Com arte. Além de ser ruim de ganhar dinheiro com arte, eu sou bem burra mesmo também pra ganhar dinheiro com arte. Vou ser sincera com vocês. Vou agradecer a todo mundo, vai aparecer o nome de todo mundo aqui na tela. Aparece o nome de todo mundo aqui na tela que já me ajudou esse ano. Eu que agradeço mesmo de coração. Meu bonde maravilhoso, que eu não posso esquecer, né? Do bonde da Amandinha,
Que pra quem é de outro canal aí vai saber depois o que é o bode da Amandinha, tá? É uma galera que gosta de ajudar, principalmente em lives. E é isso. Um cheiro no sovaco de vocês. Espero que desejo tudo de bom pra vocês. Que o próximo ano seja muito melhor do que esse. E que todos os nossos sonhos consigam ser realizados, tá bom? Beijo pra vocês. Um cheiro no sovaco. Mantenha o sovaquinho limpo, tá bom? Eu até me enrolei no final. Mantenha o sovaco limpo, pelo amor de Deus. Porque senão não muda o cheiro mais não, tá? Tchau!